Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou?" "É", respondeu o viajante, "eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol. Mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol, trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: "Batei e a porta se abrirá." Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: "Espere passivamente que a porta se abrirá", ou "Fique aí parado que o que deseja chegará até você." No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros. Mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Bem, meus irmãos, vamos nesse momento elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e rogar-lhes que nos conceda as bênçãos de que estamos necessitados. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que através de seus mensageiros e suas legiões e companheiros,
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelo ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze, divino modelo, que através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Trabalhadores, apóstolos do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz a caridade material e a caridade moral. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Sigam-me, pois sigo o objetivo ao qual todos devem visar. Esta manhã fiz o meu passeio habitual e com o coração desolado venho dizer-lhes: ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tem de fazer para secá-las todas. E em vão procurei consolar algumas pobres mães. Dizia-lhes aos ouvidos: coragem, há corações bons que velam por vocês. Não serão abandonadas. Paciência, Deus está aí. São suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e volviam para o meu lado grandes olhos arregalados, e lia em seu porte, semblante, em seu corpo, esse tirano do espírito tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não lhes enchiam o estômago. Repetia-lhes continuamente: coragem, coragem. E então uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava um filhinho, tomou-o nos braços e o estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele pequeno ser que só encontrava no seio estéril alimento insuficiente. Em outros locais, meus amigos, vi pobres anciões sem trabalhos e em decorrência sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados com sua miséria, não ousando eles, que nunca mendigaram, a implorar a piedade dos transuentes. Com o coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou por toda parte para estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e lhes digo: na terra há infelizes, cuja choupana não tem pão, o fogão não está apagado e a cama sem cobertas. Não lhes digo os que devem fazer, deixo a iniciativa a seus bons corações. Se eu lhes ditasse a linha de conduta,
suas boas ações não lhes trariam nenhum mérito. Digo-vos apenas, sou a caridade e lhes estendo a mão por seus irmãos que sofrem. Mas se peço, dou também, e muito. Convido-os a um grande banquete e forneço a árvore em que todos se saciarão. Vejam como é bela, como está carregada de flores e de fruto. Vão, colhem, apanhe todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. E em lugar dos ramos que lhes subtraírem, colocarei todas as boas ações que praticardes e levarei essa árvore a Deus, para que carreguem de novo, pois a beneficência é inesgotável. Sigam-me, pois, meus amigos, a fim de que os conte entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Nada temam, eu os conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Bem, meus irmãos, Caritas nos traz essa mensagem falando da beneficência e da caridade. Caridade essa, meus irmãos, que é fruto do amor. Sem amor não se faz caridade. Caridade não existe sem amor. Então aquele que consegue fazer caridade, ele já consegue ter um pouco deste sentimento nobre que se chama amor. Mas, meus irmãos, a caridade é algo tão necessário para a humanidade, que nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca como uma das ações mais nobres que nós podemos fazer, e uma das qual nós começamos a aprender a colocar em ação o amor que nós temos em favor dos nossos semelhantes. E esse amor também deve estar em nós, porque precisamos nos amarmos. E nós precisamos também fazermos alguns atos de caridade para conosco mesmo. Então, a beneficência é algo que nos deixa em condição de podermos olharmos para nós e vermos o que nós estamos necessitados, e dessas necessidades que possuímos, quais as que nós podemos fazer em favor de nós mesmos, que cabe a nós fazermos. Porque não adianta, meus irmãos, nós querermos só que os outros façam a caridade por nós. Fazermos uma prece em favor dos nossos semelhantes, que estão passando por dificuldades, por necessidades, e por tudo aquilo de que eles precisam, nobre. Mas se nós, meus irmãos, estamos também passando, mais nobre será nós conseguirmos fazermos prece por nós mesmos. Então fazermos esse pequeno ato de caridade para conosco. Oferecemos o nosso amor ao nosso próximo, mas precisamos também oferecer esse amor sobre nós mesmos, nas nossas necessidades. Então, sermos benevolentes, sermos pacientes e termos
coragem para fazer esses enfrentamentos, de levar a um pouco de consolação e de amparo aos nossos semelhantes. Nós precisamos termos, como diz a Caritas, coragem. Coragem, porque o Pai Celestial está sempre no comando. Só que nós, muitas vezes, achamos que o Pai Celestial demora demais. Mas não. É que nós, meus irmãos, somos ansiosos demais. E nós queremos sempre as coisas do Pai Celestial, sempre para ontem. Então, quando se trata do Pai Celestial, ele não pode demorar um dia, que já é demais para nós. Porque nós não aguentamos. Então nós queremos que ele faça esse ato de caridade, esse ato de benevolência para conosco, nos concedendo aquilo de que estamos precisando. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós, para fazermos um ato de caridade, precisamos encontrar os caminhos necessários para que possamos levar essa caridade a esse nosso irmão. O Pai Celestial, para fazer um ato de caridade para nós, também precisa disso. Ele precisa encontrar as pessoas, ele precisa encontrar os meios e o momento certo, e aquele que possa ser o que vai entregarmos para nós aquilo de que nós estamos buscando. O Pai nunca entregou nada direto, a não ser para o nosso Mestre Jesus. Mas todos nós precisamos fazermos esse ato de caridade para conosco. Nós, meus irmãos, muitas vezes estamos incomodados, estamos sofrendo, estamos padecendo, não estamos muitas vezes conseguindo ter alguns instantes de paz e de equilíbrio. Mas nós precisamos fazermos o quê? Nós precisamos rezarmos um pouco por nós, fazermos orações por nós e vermos nestas orações o que nós estamos precisando, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer. É preciso que nós, meus irmãos, possamos ter coragem suficiente de olharmos para nós e vermos o que nós verdadeiramente precisamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela o guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, a órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e que de algum modo alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e a de progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas
o espelho onde refletirá a vossa santa e puríssima imagem. E assim, nós, meus irmãos, nesse instante, em nome de Deus, de Jesus, da Mãe Santíssima, dos guias espirituais da casa, irmão Percival, Dias de Castro, irmã Adelina, irmão Percival, vamos nós, meus irmãos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e vamos rogar a Ele as bênçãos de que todos nós estamos necessitados, do que nós estamos precisando, mas para um ato de caridade melhor e maior ainda, vamos rezar pelo próximo. Vamos fazer as nossas preces por todos aqueles que conhecemos e sabemos que estão passando por algumas dificuldades, seja as doenças do corpo físico, como as doenças do espírito. E que o Pai, da sua infinita misericórdia, derrame nesse instante essa luz sobre todos, aos encarnados, aos desencarnados, os amigos, os inimigos, os justos e os injustos, os bons e os maus. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nosso espírito à majestade de teu reino e infunde em todos nós a luz de teu imenso amor. Jesus, que pelos teus martírios na cruz, dá aos que se acham presos ao pesar do fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos encontrar-te. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atira-nos para junto teu seio santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinha, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, brilhe mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades dos carreiros e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores do justo, abre o teu seio divino e recebe nossa súplica pela humanidade inteira, especialmente sobre todos os pedidos feitos nesse instante. Bem como também, Pai Todo-Poderoso, que abençoe todos aqueles que clamam por assistência e auxílio e amparo da Casa Espírita Irmão Percival. E assim, nós vos agradecemos, Senhor. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Mas a caridade não consiste somente em assistir os nossos semelhantes nas suas necessidades, senão também no esquecimento, no perdão das ofensas. Dai-nos, ó meu Deus, força para sufocar em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permitir que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração e que as nossas últimas palavras possam ser de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam, porque as contusões do corpo frutificam e purificam a alma e a humildade nos exalta. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do vosso perdão e da vossa misericórdia. Iluminai-nos com as vossas irradiações, dos vossos reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível,
resignados e submissos, possamos caminhar-vos para vós, cheios de amor e admiração pela vossa onipotência. E assim, encerramos a nossa atividade de hoje. Que a paz eterna do Pai esteja com todos nós, hoje e sempre.